Olá, caros amigos. Vamos falar sobre o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Temos a origem histórica. Aliomar Baleiro fala da data de 19 de maio de 1799, o marco inicial da criação do Imposto Predial, denominado na época de Décima Urbana. Quando a família real veio ao Brasil em 1808, logicamente trouxe a aqui chamada décima e foi instituído em 27 de junho de 1808, através de alvará pelo então Dom João, para abastecer os cofres do então reino, que logo depois se tornaria império. Temos aqui uma breve revisão do que significa os impostos, que é um tributo, a espécie, impostos. O fato gerador não independe de atividade estatal, a receita não está vinculada. É bom que se frise, a Constituição não cria, está lá no Código Tributário, apenas ela defere a competência. Temos aqui os impostos previstos na Constituição e dentre eles tem o IPTU. É o princípio da capacidade contributiva, sempre que possível os impostos devem ser graduados segundo a capacidade, tem a não vinculação. Temos aqui agora partindo para o IPTU, o imposto que tem finalidade fiscal. A fiscal é arrecadar, abastecer os cofres públicos. Excepcionalmente, essa fiscal é incentivar, desincentivar o critério político. A base de cálculo é o valor venal, é o valor de venda do imóvel que está lá escrito, está gravado. Temos que o fato gerador por inicial é que o imóvel, a propriedade, domínio útil ou posse, a propriedade de imóvel por natureza ou por acessão física, que seja localizado na zona urbana. Tem esse critério que é cumpriu isso aqui, teve na zona urbana e ter esses dois melhoramentos, abastecimento de água, sistema de esgoto, rede de iluminação pública, posto de saúde ou escola pública. Essas previsões estão contidas no Código Tributário Nacional. É o fato gerador. Então, em outras palavras, se você não for isento por algum dos motivos, logicamente, você morou na cidade, vai já tem o fato gerador de pagar o IPTU. Temos a questão dessa súmula aqui, a colega vai falar, as questões sobre súmula. O lançamento é um lançamento de ofício. Como já aprendemos em sala de aula, o lançamento de ofício, a autoridade administrativa do município, o que detém a capacidade, quem tem a capacidade contributiva, tem a capacidade, a competência. A competência do município de arrecadar, ele vai fazer isso de ofício. Tem a competência, ele vai lançar de ofício através de talões, de boletos, entre outros meios, para que você vá lá e faça o seu pagamento. As alíquotas, tem a base de cálculo, né, que é o valor venal, as alíquotas são progressivas. A gente vai ver aqui em Feira de Santana, no caso em tela, que é Feira de Santana, um exemplo, que para determinados padrões tem determinadas alíquotas. Já tem a questão da súmula, que fala que é constitucional, que a lei municipal reduza o imóvel ocupado pela residência do proprietário que não possua outro. Tem a questão da progressividade, que é aquela questão que se não cumprir a função social, de acordo com lá o plano diretor da cidade, pode haver uma progressividade. Tem essa função extrafiscal, justamente é para dar uma função social à propriedade. Agora vamos dar uma olhada no Código Tributário Municipal. Temos aqui o Código Tributário Municipal,
no artigo 71, que fala sobre o IPTU. Então aqui a gente não vai detalhar artigo por artigo, porque está no site da internet, qualquer um pode ir lá acessar. Só basta observar essa questão aqui, que é mais recente, que é a questão das isenções, que o imóvel, quem era servidor efetivo, tinha isento, se tivesse somente para sua residência o imóvel, e mudou. Agora tem que ter mais de 3 anos no serviço público, tem que ser estável, né? Ter estabilidade e auferir até 2 salários mínimos. E o servidor tem que ser do quadro efetivo do município, tem que ser concursado. A lei anteriormente não falava, então todos aqueles que eram cargo em comissão, por certo, deveria usufruir dessa isenção. Tem a questão do isento por os ex-combatentes, isso aqui são ex-combatentes, e tem as demais situações. A base de cálculo, e está lá como é a base de cálculo, é o valor venal do imóvel apurado anualmente pelos critérios. Verificamos tudo isso aqui na lei, ela vai o lançamento, o pagamento, é do 71 ao 96. É a nossa lei municipal. Nossa lei municipal é Lei 3 de 2000. Foi logo no início do milênio aí, dos anos 2000, que teve o novo Código Municipal para se adequar às normas. Verificamos aqui no Código Tributário Nacional, que é a lei que foi, o decreto-lei que foi recepcionado como lei complementar. Ela ela foi um decreto-lei, mas o legislador, fazendo as devidas ponderações, recepcionou essa lei. E aqui temos aqui no artigo 32 o imposto de competência dos municípios, ele que vem trazendo. É bom que se frise que traz para todos os efeitos essa situação de que deve ter para o fato gerador dois seguintes critérios: meio-fio ou calçamento com canalização, abastecimento, sistema de esgoto, rede de iluminação pública. E trazendo que aqui a base de cálculo é o valor venal do imóvel. E quem são os contribuintes? A Constituição Federal de 88, no artigo 156, traz aqui que compete aos municípios instituir propriedade predial e territorial urbana. Aí tem todo aqui já pela emenda de 2000, justamente por isso que, por certo, criou esse Código Tributário Municipal para adequar, ser progressivo em razão do imóvel. O legislador viu que dessa forma poderia preencher mais os cofres públicos, na certa, certamente. Então, vemos aqui por quê, né? O porquê do Código até Tributário Municipal. Temos aqui também. E essa aí foi uma pauta de política do momento para atender anseios. Geralmente sempre quando há um governo, sempre há uma pauta política a se seguir. E também isso influencia no ordenamento jurídico. Aqui tem a questão cabe à lei complementar fixar as alíquotas máximas e mínimas, excluir a incidência. Aqui já está falando sobre o ISS, está falando sobre outros, transmissão, intervivos. Aqui também só fala da questão da predial e do intervivos. E aqui também falando sobre, no parágrafo, que vem
falando sobre essa questão da emenda constitucional, que verificamos logo aqui. Temos aqui um exemplo da simulação de IPTU. Aqui essa simulação está aqui no site. Você coloca lá no site da Cefaz Feira de Santana. Você coloca o logradouro, o valor do imóvel e o tipo da construção. Está lá para fazer a simulação. Aí nessa simulação verificamos a área do terreno, o valor do metro quadrado do terreno, o valor do metro quadrado do terreno, da área construída e do IPTU. Esses padrões aqui são alíquotas. Essas alíquotas estão em outra lei, em um decreto que vamos mostrar, entendeu? Nesse decreto, ele é de 2013. Então a história acontecendo na timeline, a gente verifica na linha do tempo que vai se apertando cada vez mais, porque vai colocando critérios e essa questão da progressividade, ela vai mostrando se é padrão F, aí tem toda a arquitetura. Então, nesses quesitos tem o padrão F, aí lá você vai ver aqui, é apartamento, é casa, aí você vê, é padrão E, é comercial, aí você vê, é padrão F, mas aí tem outro, é comercial, é industrial, é residência, tem outros tipos, tem os tipos de padrões que estão lá definidos na simulação da Cefaz. Por fim, temos que fazer uma reflexão que os tributos são arrecadados com a finalidade de gerar receita e que essas receitas sejam repartidas para a melhoria da cidade, construção de escola, praças, saneamento, enfim, como não tem vinculação específica, entra no caixa e essas caixas, e nesse caixa vai fazer a gestão pública, né? De acordo com as dotações orçamentárias e todas as leis, vai fazer a repartição desses tributos. Então, fica a pergunta: será que esses tributos estão sendo bem utilizados? Será que temos um retorno do tributo à altura do que contribuímos? Por isso, temos que fazer sempre essa reflexão. Muito obrigado a todos e estamos encerrando essa apresentação.